Deu certo. Está gravando, mas já entra automaticamente na nuvem, né? Isso. Tá Bom bom. dia, quem vai assistir gravado. Esse é o Aulão com Gerson. Então, bom dia. Bom dia para quem está aí já. Bom dia para quem está entrando. E bom dia para quem estará assistindo a gravação, né? A nossa proposta com esses aulões é irmos difundindo alguns princípios do yoga muito importantes e vejo eu principalmente relacionados com a prática. Então, o princípio que escolhemos hoje abordar na prática, eu acho interessante antes fazermos algumas considerações teóricas, mas prometo ser breve, já que a ideia é ter uma ênfase prática. Então, trata-se do princípio do relaxamento do esforço. Eu costumo usar outra expressão também, relaxamento do esforço, mas também relaxamento no esforço, o que pode parecer contraditório. Assim entendermos bem o significado de expressões tais, nada de contraditório. Vamos lembrar que a definição mais consagrada na literatura tradicional do yoga sobre asana é a de Patanjali. Patanjali dedica 3 versos, 3 sutras, a falar de asanas. Não descreve nenhuma postura, não entra em detalhes, mas fala do conceito, o que é o asana, né? Depois, para que ele prepara, para que etapa ou aspecto do yoga ele vai preparar. Então, vocês sabem muito bem, a definição de asana, no Sutra 46, do capítulo 2 do Yoga Sutra, é Sthira Sukham Asanan, a postura estável e confortável. Mas no Sutra seguinte, 247, Patanjali fala de uma característica que deve ser observada na postura para que Olá, ela bom dia. seja dominada. Tá? Bom dia, está entrando aí. Então, uma característica que a gente deve observar na postura para que ela seja dominada, e essa característica é Prayatna Shaiti, Ananta Samapatibhya. Então, Ananta Samapatibhya é você levar a mente para algo que está além da própria condição corporal. Esse aspecto mais palpável que nós estamos observando em nós mesmos quando estamos tentando dominar um asana. Mas uma vez que eu domino o asana, eu não preciso continuar focado no corpo, até pelo contrário. Eu costumo dizer, nós vamos esquecer o corpo ali. Se ele está dominado, a postura, ele vai ficar ali daquele mesmo modo. Eu posso levar a minha consciência para outros níveis de percepção. A respiração, o prana e até o nível mental, né? Enfim, realizar o nível último, a minha própria identidade. Mas, para que eu possa esquecer o corpo numa postura, o que eu preciso fazer? Relaxar naquela postura. Porque a ação muscular, ela acaba envolvendo, normalmente, muita da nossa energia, né, naquela atividade, e isso pode gerar problemas. Primeiro, pode exigir uma concentração, ou melhor dizendo, uma observação daquelas ações musculares. Então, tem que contrair aqui ou contrair ali para ficar uma postura. Muitas vezes eu vou acabar, né, não conseguindo deixar o corpo naquela postura que exige muito esforço. E outra coisa muito comum é o desconforto. Tem a ação muscular tende a gerar um desconforto, principalmente se é uma ação isométrica, usada para sustentar posturas. Então, o que a gente tem que aprender no yoga? A estar naquele asana, minimizando as ações musculares. Tá? E ao fazê-lo, eu preciso ter bastante consciência do que eu realmente posso relaxar enquanto estou no asana. É claro que quando você observa a definição de Patanjali, ela se aplica muito bem às posturas meditativas. Mas depois, no Hatha Yoga, você começa a ter a difusão de um repertório de asanas, que a gente vai chamar de posturas culturais, nas quais você vai trabalhar com alongamentos, com equilíbrio, com ação invertida, com força isométrica. E aí começa a ficar essa dúvida, até que ponto eu consigo observar esse princípio de relaxar na postura
quando estou fazendo, por exemplo, um pavão, quando estou fazendo um gafanhoto, quando estou fazendo um barco na alcaça, tá? E algumas dessas posturas estão também na literatura tradicional, né? Outras exigem muito esforço, já são mais no movimento moderno do yoga, século XX. Mas, por exemplo, o pavão Mayurasana aparece descrito em textos de Hatha Yoga. É uma postura que a gente sabe exige muito esforço. Mas quando você faz muito esforço, o que acontece? Se você está aprendendo a dominar uma técnica, normalmente o esforço é além do necessário, exatamente porque não temos o domínio da técnica. E agora meus cachorros resolvem participar da aula, eles vão participar, tá? Então, você não tem o domínio da técnica, e indo além, você contrai músculos que não são aqueles necessários para dominar aquela postura. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou fazer um gesto motor que é difícil. Já viu pessoas fazendo isso? Ela vai, por exemplo, numa feira de ciências, eu costumo usar esse exemplo. E um brinquedinho, você passa um aro num fio, e nesse fio tem corrente elétrica. Tá? Aí, se você toca no fio aquele aro, ele dispara aquela luzinha, né? Acende a luzinha. Você tem que fazer o aro alcançar aquele fio sem tocar no fio. Logo, você tem que ficar muito atento, ter muita precisão no movimento. É um movimento manual, mas a gente acaba fazendo contorções com o corpo inteiro exatamente porque ainda não faz aquele movimento com naturalidade. Tá? Então, eu faço contorções faciais, eu fico todo ali desconfortável, porque não domino o movimento. E a gente, quando começa a fazer um asana que ainda não conhece, principalmente os mais desafiadores, faz muito isso. Eu contraio o corpo inteiro, tá? Eu falo de, por exemplo, casos como, por exemplo, a pessoa que vai fazer postura invertida, vai construir um Shirshasana, e acho que tem que contrair o abdômen para ir para o Shirshasana. Eu costumo dizer, você contrai o abdômen na hora de ir para o Shirshasana, você atrapalha a execução da técnica, não ajuda, né? Porque não é o músculo necessário para você erguer a pelve, as pernas, a partir daquela sequência de construção dessa postura. Então, é preciso que a gente vá criando muito esta consciência corporal para, como eu digo, aprender a filtrar a ação muscular. E é claro, isso vem com o treino, mas o treino baseado nesta compreensão do que é o asana e de que é necessário ter prayatna shaitya, relaxamento do esforço, na construção do asana. Vou dar um exemplo aqui, baseado num estudo científico. Eu gosto de citar esse estudo. Ele é antigo, gente, é um estudo de mais de 50 anos atrás. Foi publicado em 1969, Yoga Mimamsa, aquela revista, né, de Keivalyadan, e esse estudo foi conduzido por Karambelkar, Boli e Garote, professores queridos, né, inclusive 2 deles a gente teve contato com eles, vieram aqui ao Brasil a convite do Marcos, né, Boli, Garote, quando a gente aprende a nos encontrarmos com eles, principalmente o Boli, né, que viveu mais tempo, até recentemente, o Garote faleceu em 2005, mas foram importantes estudiosos do yoga, né? Inclusive e principalmente do ponto de vista científico. E o que eles fizeram nesse estudo em 1969? Eles pegaram um grupo de pessoas que vinha já da área de práticas físicas, como, por exemplo, pessoas que já faziam da educação física, da prática esportiva, e começaram a treinar lá no instituto com asanas. Mas no começo, essas pessoas faziam asana como elas imaginavam que devessem fazer, tá? Então, como normalmente a gente tende a achar que tem que ser feita atividade física, com envolvimento de muito esforço. Eles avaliavam essas pessoas eletromiograficamente, o aparelho que mede a atividade elétrica muscular, e, consequentemente, infere, né, o nível de atividade muscular que você está exigindo num dado momento. Certo? Colocava esses eletrodos na região das costas, no latíssimo do dorso, no glúteo, no bíceps femoral, que é um isquiotibial, na barriga da perna, no gastrocnêmio. E aí ficavam medindo essa atividade elétrica muscular. No início, nos primeiros dias que essa atividade foi medida, com essas pessoas ainda iniciando esse programa de treino de asanas, elas tinham uma atividade elétrica muscular muito elevada, aquilo que a gente entende ser o ideal na prática de posturas. E eles passaram a ser orientados, ao longo de um período de treino, a relaxar o esforço no asana.
relaxar o esforço no asana. É o que a gente vai tentar orientar aqui na aula de hoje. E depois de um tempo de programas, de treino, eles voltaram a ser avaliados. E eles conseguiam fazer as mesmas posturas, o mesmo, ou às vezes até maior, nível de flexibilidade, tá? Qualidade, vamos dizer assim, de execução em vários aspectos, e com muito menos atividade neuromuscular. Então, isso primeiro contraria aquela ideia de que para ter efeito no asana tem que fazer mais esforço, né? Porque, veja, as pessoas melhoraram a flexibilidade, fazendo mais amplitude de movimento, um Paschimottanasana, por exemplo, postura do alongamento posterior, e envolvendo menos ação muscular, porque tinham entendido e tinham aprendido a acomodar o corpo ali. Então, no Paschimottanasana, muita gente tensiona o trapézio. Você ficar com o trapézio rígido para fazer a postura da pinça? Não. Eu posso estar aqui segurando meus pés com o trapézio assim rígido, ou com o trapézio relaxado. Tá? Preciso fazer careta para fazer a postura da pinça? Não. Tá? Precisamos, então, fazer o quê? Exigir alguns grupos musculares que são os estritamente necessários naquela postura e aprender a relaxar os demais, enquanto estamos na postura. E também, com o tempo, talvez até dosar a ação daqueles que são os músculos necessários. Isso mesmo em posturas culturais que exigem, sabidamente, mais esforço. Então, posso fazer uma prancha com minimização do esforço, tentando manter apenas aquele esforço abdominal, glúteo, distensor de cotovelo, tríceps, necessário. E nada além disso. Tá? E isso sim vai desenvolver a consciência corporal. Isso sim é um treino interessante nos asanas, tá bom? E não a ideia de ficar contraindo-me inteiramente naquela postura, tá? Então, vamos à nossa prática. Se este princípio ficou entendido, acho que agora é hora de aplicá-lo na própria prática das posturas. Tudo bem? Então, gente, deixa eu só aqui observar uma coisa. Eu queria ver todo mundo aqui direitinho. E aí, nós vamos começar a aula de hoje ficando em pé, tá? Eu tenho uma postura aqui muito popularizada, essa postura com o nome de Tadasana, em algumas abordagens contemporâneas, como, por exemplo, a de Iyengar. Mas nós não vamos fazer agora o Tadasana, normalmente orientado na prática de Iyengar Yoga. Nada contra a prática de Iyengar Yoga, já deixo isso aqui bem claro, pontuado. É apenas um enfoque diferente. Em vez de aumentar o esforço nessa postura, a gente vai minimizar o esforço nessa postura sem perdê-la, tá? Então, estamos aqui. E a primeira coisa, deixamos os pés próximos e paralelos. Tente sentir bem os contatos das plantas dos pés, dos dedos dos pés, todos eles com o chão. Tente apenas desbloquear os joelhos. Eu chamo de desbloquear. Uma forma assim de dizer que a gente vai deixar o joelho minimamente fletido. Ou, talvez um termo mais adequado para entender, vou destravar o joelho. Não vou agachar, mas só tirar ele daquele padrão de extensão máxima. Tá? Ao fazer isso com o joelho, eu percebo que eu consigo equilibrar melhor a minha pelve. Mas eu não preciso equilibrar a minha pelve recrutando o glúteo, abdômen, para tentar fazer o que as pessoas chamam de encaixar o quadril, né? Eu vou tentar sentir, eu posso até colocar as mãos aqui nos níveis, tá? Tentar sentir mais ou menos a posição, essa pelve vai ficar equilibrada. Os ilíacos nem indo muito para trás, nem indo muito para frente. Eu preciso recolher o bumbum. Também não vou revitar o bumbum. Para que eu sinta essa estabilidade da pelve, posso soltar os braços. E a partir dessa pelve estabilizada, eu vou observar a minha coluna vertebral. Então, observando a sua coluna, o alinhamento
paralela. A coluna, uma vez que a base está posicionada adequadamente, precisa de mínimo esforço para sustentá-la. Um esforço mínimo e com a musculatura postural mais profunda, exatamente aquela que costuma não cansar. Músculos multífidos. Fora isso, a gente pode relaxar todo o resto. A gente que fala relaxa o resto do corpo, mas deixa a coluna rígida, firme. Não é bem isso. A coluna está firme, sim, em certo sentido. Mas também existe grande relaxamento em torno dela. A gente percebe a cabeça equilibrada sobre a coluna. E também com mínima necessidade de esforço para sustentar essa cabeça lá no alto. Precisa de alguma ação muscular na região da nuca, para que a cabeça não caia para frente. Mas isso é tão natural para nós, exige tão pouco esforço, a gente mal sente essa ação muscular. E podemos também observar os ombros. Lembra que eu falei do trapézio? O trapézio é um dos grupos musculares que mais se enrijece, principalmente em resposta ao estresse. Então, ele costuma muitas vezes, comumente, até estar desnecessariamente contraído. Sinta que agora você consegue soltar o trapézio e distanciar os ombros das orelhas. Você sente o peso dos braços. Braços estão soltos, antebraços, mãos. Essa parte das mãos mais proximal, que está articulada nos ombros, a gente chama de carpo. Carpo vem do grego e significa fruto. Pela semelhança disso com fruto pendurado num pedúnculo de árvore. Imagine agora que, de fato, seus carpos, suas mãos são frutos pendurados numa árvore. Ou seja, está ali pendurado, solto, apenas se fazendo pesado. Se você até agora não fechou os olhos, vá permitindo que os olhos se fechem devagar. E agora observe como você se encontra nessa postura, no que diz respeito a esta condição equilibrada, um alinhamento preservado e com mínimo esforço. O que isso possibilita? Na nossa experiência, podemos dizer, uma percepção talvez mais clara de aspectos mais sutis, que vão além da ação muscular, como, por exemplo, os movimentos, as sensações respiratórias se irradiando por todo esse corpo. Se você quiser ter uma experiência disso, perceba como está a sua respiração agora, no momento que o ar entra, o tronco se expande, no momento que o ar sai, o tronco se retrai. Este movimento continua acontecendo, obviamente, de modo natural. Mas tente perceber se esse pulsar respiratório pode ser observado em outras partes do corpo, além do próprio tórax, que está literalmente se movimentando. Por exemplo, sente alguma ação de pulsar nas mãos? Agora, vocês vão continuar com esses pés paralelos, apontando para frente, vão começar a se inclinar para frente devagarinho. Então, vamos fazer agora outra postura já, uma postura de anteflexão. No primeiro momento, vou mostrar aqui, vocês vão só inclinando o corpo. O movimento acontece no quadril. A gente vai diminuindo este ângulo entre o abdômen e as coxas. Isso é só para criar consciência do movimento de flexão de quadris.
até chegar no limite. Quando eu sinto que a perna não faz mais o movimento, o quadril não faz o movimento, eu vou começar a soltar o corpo lá embaixo. Solta os braços, a cabeça. E aí estamos em Uttanasana, postura do alongamento intenso. Muitas pessoas no Uttanasana costumam ficar também desnecessariamente contraídas, enrijecidas. Principalmente em segmentos superiores do corpo, mais uma vez, região de ombros, pescoço. Tente agora sentir todas essas regiões se fazendo pesar. É o peso da cabeça que vai aliviando quaisquer tensões da região da nuca. Deixa a sua cabeça entregue, tranquila, ela não vai sair do pescoço. Sinta o peso dos braços. Então, toda uma soltura da raiz dos membros superiores, essa região de ombros. Mas, às vezes, você também enrijece um pouquinho a região dorsal, a região lombar. Às vezes, até protetivamente, em função de algum desconforto lombar, por exemplo. Se tem desconforto lombar, você pode fazer, que ajuda a minimizar normalmente esse desconforto, é flexionar um pouquinho os joelhos, ou afastar um pouquinho as pernas. Bastante relaxar também essa lombar, não fique contendo-a. Isto. E com o corpo assim desarmado, tanto tempo na postura, vocês percebem que só podemos garantir conforto, acomodação, se de fato nós deixemos de ficar recrutando demasiadamente nossos músculos. Então, o princípio do conforto Sukha é viabilizado pelo princípio de Prayatina Shailya, o relaxamento do esforço. Então, devagarinho, podem flexionar os joelhos, podem apoiar as mãos nos joelhos, para começar a voltar bem devagar, para vocês ficarem muito tempo com a cabeça lá embaixo. Se erguer a cabeça rápido, pode ter tontura, pode ter algum desconforto relacionado à pressão arterial, principalmente por causa do calor. Então, volta bem devagarinho, a cabeça fluida, bem devagarinho, o realinhamento da cabeça. Aí vocês vão para aquela postura original, no pé, e percebam como estão. Sensações que foram geradas pela permanência na postura de anteflexão, ou Uttanasana. Agora, gente, nós vamos fazer um treino de equilíbrio. E o equilíbrio exige mais esforço. Mas, é claro, com a melhora na condição da postura, a gente vai fazer também menos esforço. É muito mais uma questão de concentração do que de esforço. Então, vamos lá. Nós estamos aqui, e a ideia é fazer simplesmente o breakfast. A postura também já bem conhecida, escrita no Greta Samhita. Se fala em trazer o pé à raiz da coxa oposta. Não posso trazer o pé ou anteriormente. Essas duas formas de execução. Ambas estão de acordo com a ideia de trazer o pé na raiz da coxa. Mas, caso alguém não consiga trazer o pé tão alto, pode parar mais embaixo, fazendo um adequado. Ou, em última instância, só apoiando o pé em cima do outro. Se eu desequilibrar aqui, apoio o pezinho no chão, equilíbrio, tiro o pezinho no chão. Posso ir treinando assim, tá bom? Vamos começar com a base direita. Então, lembre, quanto mais eu tomo consciência dessa base, e firmo-a no chão, tanto menos esforço será necessário do resto do corpo. Então, uma sugestão minha é afastar os dedos do pé direito, se estivesse abrindo um leque. Transferir o peso para esse meio direito.
gente não precisa construir o hemisfério inteiro como se fosse um bloco. A gente vai sentir uma força que é muito mais vinda lá de dentro. E não você empurrar mais esse pé. Você sente que esse pé está empurrando mais o chão. É como se a árvore estivesse enraizando neste chão. Daí você vai devagar girar e começar a liberar a perna esquerda. Eu falei, pode parar com o pé embaixo. Vou chegar aqui no alto. Postura clássica da árvore. Se eu tenho dificuldade com equilíbrio, eu posso deixar os braços um pouco afastados. Estou bem na postura, posso unir as mãos. As pessoas tendem a unir as mãos ou à frente do peito, ou acima da cabeça. E vão perguntar o que é o melhor. O melhor é como você sentir que o seu corpo vai ficar melhor. Tentando conciliar agora a firmeza do equilíbrio, o necessário para manter a postura de equilíbrio, com o relaxamento de esforço no equilíbrio. Esse esforço não vai deixar de ser feito lá com o pé de apoio, está firme no chão. Mas vai, por exemplo, deixar de ser feito nos ombros, na face. Tem tantos segmentos que não precisam agora estar tensos. Mesmo os olhos, a gente foca num ponto, então os olhos estão parados, mas os olhos não precisam estar tensos. Sim, porque a gente também coloca tensão nos olhos. O globo ocular tem 6 músculos extrínsecos de ação voluntária que estão ligados daí. Se estiverem todos tensos, com o ele vai ficar parado. Se estiverem todos relaxados, ele vai ficar igualmente parado. Começamos a desconstruir o ácido devagar. Desfazendo a posição de membros superiores. Depois de membros inferiores. O pé esquerdo chega ao chão. Você para e se observa. Observe, inclusive, a diferença das sensações da perna que ficou como apoio da outra perna. Se quiser estimular um pouquinho a circulação, o retorno venoso, pode soltar um pouquinho as pernas agora, os tornozelos. Até para não ter risco de uma hipotensão ortostática, que é a tendência de queda de pressão por ficar muito tempo parado. Depois de movimentar um pouquinho essas extremidades, soltá-las. Vamos para a construção do mesmo Vrikshasana, mas do outro lado. Afasta bem os dedos do pé esquerdo. Sinta todo este contato com o chão, transfere o peso deste pé esquerdo. Você percebe todos esses dedos do pé esquerdo cagados. Vai empurrando o pé como o chão, sente a firmeza, mas não precisa com o pé coxo inteiro, tudo isso. Não. A força vai eliminar de dentro. Para agir e liberar a perna dele. E vai construir o Vrikshasana do outro lado. Podemos também fazer do mesmo modo, para baixo. E pode escolher a posição dos braços. Não é obrigatório ter as mãos. Se tem dificuldade de equilíbrio, eu até prefiro que os braços um pouco afastados. Isso vai ajudar você a treinar. Se está bem, se está firme, pode unir as mãos. E a minha sugestão, você colocar a atenção em 2 dedos do seu pé de apoio, o hálux, o dedão, e o dedinho, o dedo mínimo, você vai conseguir controlar melhor essa firmeza desse pé. Enquanto esses 2 dedos estiverem no chão, você estará em equilíbrio. E sente que pode relaxar o resto do corpo, sem perder o foco, pode soltando ombros, face, peito.
E devagar, voltando. Então, solta um pouco as pernas, os braços de novo. Balance. Vocês vão perceber que a gente está valorizando o tempo de permanência, né? Até porque se relaxamos bem no asana, conseguimos deixar o corpo mais confortável. Estando mais confortável, a permanência também será melhor, né? Será mais confortável e mais tempo na postura. Tá? Próximo passo é trabalhar as lateroflexões. A última coisa que a gente vai fazer em pé, tá? Vamos ficar pensando em paradas em pé. Então, eu vou sugerir aqui um chakrasana com os dois braços do lado alto, com a postura da roda. Como eu vou sugerir hoje, nós vamos girar os dois braços, erguer os dois braços, e lá no alto, a mão direita segura o punho esquerdo. Agora a gente vai treinar essa facilidade dessa forma. Ó. A mão que está segurando é a mão ativa, ela vai puxar a outra. Esse outro braço que está sendo puxado é o braço passivo. Ele vai ficar o mais relaxado possível, porque ele não está dependendo da sua força para se sustentar que o outro, que vai estar sustentando ele. Ah, vamos experimentar isso. A mão direita puxa, a esquerda para cima. Estenda de para o lado, sente esse braço esquerdo solto, está relaxado. Literalmente ele está entregue à mão oposta. E quando você começa a ir para o lado direito, vai se curvando. Lateroflexão direita. Sente a mão direita puxando a esquerda, agora não só para cima, também para o lado. Com a direção, digamos, oblíqua. E tente sentir esse braço esquerdo ainda assim, tenta puxar, relaxar. Relaxar. A cabeça pode ficar até um pouco solta para o lado também, porque do contrário, vai dar toda essa musculatura do lado esquerdo, esforço contraído. Desnecessariamente rígido. E o lado esquerdo do tronco está sendo bem alongado, você sente aí a respiração fluindo. Muito bom. Evite desalinhar o corpo, evite girar para um lado para o outro, evite projetar os segmentos do corpo, como a barriga, para frente ou para trás. E agora volta devagar. Vem realinhando o seu tronco. Solta o ar, solta os braços. E parando aí em pé de novo, na postura original do pé, observe como você está agora. O que mudou? As sensações que você tem no corpo e como percebe diferenças entre o lado do corpo, do tronco que você alongou e o lado que você não alongou. O braço que puxou o outro e o braço que foi puxado. Percebe estas diferenças? Agora vamos fazer o mesmo do outro lado. Você volta a girar os braços, erguê-los. Agora lá no alto, a mão esquerda vai segurar o punho direito. Então, quem aqui vai ser o braço ativo? O esquerdo. O direito, passivo, vai ser puxado. E vai se deixar puxar. E você vai se curvando para o lado esquerdo. Vai se curvando. Tenta sentir o braço direito bem solto. Tenta sentir a cabeça solta. Não fica... A gente fica controlando o pescoço para manter a orelha grudada no braço. Não pode soltar. Né? Não precisa ficar com a orelha grudada no braço. Vai sentindo a acomodação do corpo. Enquanto mantém uma
uma respiração profunda. Volta devagar. E alinha a coluna. Solta os braços. Solta os ombros, distancia os ombros das orelhas. E percebam mais uma vez como estão, como se sentem. Após estas lateroflexões. O próximo passo que eu vou sugerir aqui, gente, é uma transição, tá? Uma transição para a postura de bruços. E como é que a gente vai fazer esta transição? Vou mostrar aqui, depois vocês fazem. Primeiro só observa. Nós vamos de novo nos inclinar para frente, deixando um espaço à nossa frente lá, tá? Oblíqua. Eu vou me inclinar e vou levar as mãos ao chão. Daí eu vou levar as mãos adiante, como se estivesse caminhando com as mãos, até parar na prancha. A gente vai ficar aqui um pouquinho na prancha. Depois vamos flexionar os cotovelos até acomodarmos-nos de bruços. Tá bom? Então, em pé, se inclina para frente como se fosse fazer de novo o Uttanasana. Para um pouquinho na prancha, né? O Chaturanga Dandasana. Depois vai para a postura de bruços, tá bom? Então, primeiro se inclina. Isso, apoia as mãos. Agora fica um pouquinho na prancha. Essa permanência na prancha, a gente pode também exercitar o relaxamento no esforço. Perceber o que você realmente precisa manter contraído aí, que pode ficar na postura por um tempo sem se desgastar em demasia, sem contrair o corpo inteiro. E aí, cansando da prancha, vai flexionando os cotovelos, vai descendo até a barriga chegar no chão. Muito bem. Agora, assim, de bruços, eu vou sugerir uma postura de extensão da coluna que pode ser feita com grande relaxamento, porque é uma extensão com apoios, diferente de outras, como serpente, gafanhoto, arco, todas essas exigem um bom esforço, né? Agora, unir a Lambanasana, a postura do estado contemplativo, pode ser feita com o corpo totalmente entregue. Vamos, então, primeiro fazer essa postura. Depois, quando formos fazer outra postura de extensão com mais esforço, consigamos fazê-la também com redução desse esforço. No Niralambanasana, o primeiro passo, eu estou aqui de bruços. Vocês podem até afastar as pernas, se isso for confortável, os pés apontando para fora. Tem pessoas que não se sentem bem aqui nesse afastamento. Aí, claro, nesse caso, aproxima as pernas, deixe simplesmente as pernas soltas no chão, para você for mais confortável. O próximo passo, vou apertar os cotovelos no chão. Já estou com a cabeça erguida. Daí, vou erguer as mãos e vou apoiar o queixo nas mãos. Agora eu preciso primeiro perceber se estou realmente numa postura adequada para o meu corpo. Porque chegar no asana pode ainda não ser a condição ideal. Preciso agora fazer ajustes no asana. Para algumas pessoas pode ser melhor levar os cotovelos um pouco mais para frente. Para outras, não sentir desconforto na nuca, vai trazer os cotovelos um pouco mais para trás. Para quem prefere afastar um pouquinho mais os cotovelos. Achou o ponto? Agora comece, então,
a relaxar nessa postura. Está fazendo força com os braços, com os ombros? Não precisa. Você sentir que os cotovelos estão firmes no chão. Solta o peso da cabeça nas mãos. E sente assim o corpo solto. Os movimentos da respiração fluindo naturalmente. E a gente passa a entender, tem que entender enquanto no asana. E neste asana, o que sustenta você são esses apoios na parte anterior do corpo. Então, se o apoio está na parte anterior, o que significa? Preciso de uma força que me sustente erguidos, que essa força, se eu tivesse que fazer com o meu próprio corpo, viria da parte posterior. Se eu tenho aqui uma tábua inclinada, eu posso apoiá-la para ela não cair, eu posso colocar uma corda presa nela, mas vou colocar a corda presa na parte oposta, aquela, né, para a qual ela está se inclinando. A mesma coisa no nosso corpo. O apoio está na frente exatamente porque não está tendo ação muscular lá atrás. Percebem isso? Agora a gente vai desfazer esse apoio, esses apoios, vai levar as duas mãos ao chão, uma mão em cima da outra. E vamos apoiar a testa nas mãos. E aí descanse. Você está numa postura que pode ser considerada uma facilitação do crocodilo, da postura do crocodilo Makarasa. E o crocodilo é uma postura de relaxamento tanto quanto o Shavasana. Então, nessa, o relaxamento é a própria postura. Não tem necessidade de nenhuma ação muscular postural. Mostra que o corpo está todo esparramado no chão. Aprecie esse relaxamento. Enquanto seu corpo está se acomodando cada vez mais e melhor. Em posturas como o Shavasana, o Makarasa, um dado interessante que a gente percebe que é as áreas de contato do corpo com o chão. Costumo dizer, quanto mais você relaxa, mais tendem a aumentar as áreas de contato com o chão. A contração muscular gera um afastamento, né, de certos segmentos do corpo em relação a esse chão. Então, vai sentindo, eu costumo usar essa expressão, vai sentindo o corpo cada vez mais esparramado no chão. E quanto mais ele se esparrama, tanto melhor tende a estar aí. Lembre que nosso corpo é predominantemente líquido. Quanto mais ação muscular, mais a gente fica contido. Quanto menos ação muscular, mais esse líquido tende a prevalecer na sua fluidez. O corpo vai ficando como se fosse uma grande poça d'água esparramada no chão. Claro que eu estou usando aqui uma linguagem metafórica, né? A coisa não é tão assim, mas é uma forma de você sentir. E daí a gente vai fazer agora uma postura de extensão diferente da anterior, que exige mais esforço. Mas a gente já tem consciência agora de onde tem que vir esse esforço. Como eu falei lá, exemplo da corda segurando o pedaço de madeira,
O esforço tem que vir só lá de trás. Você não tem que fazer nenhum esforço, nenhum segmento anterior do corpo agora. Então, para construir o Bhujangasana, na serpente, para a postura muito tradicional do yoga, também descrita no Granta Samhita, também menciona-se no Granta Samhita que o umbigo não sai do chão, a barriga vai ficar acomodada no chão. Mas vocês vão mudar a posição das mãos, das pernas, inicialmente. Então, como já está ali fazendo a Adriana, tá? Eu poderia até dar um spotlight aqui na Adriana, se eu conseguisse, mas eu consegui no celular. Essas coisas fáceis no notebook, no celular é mais difícil. Mas acho que dá para ver a Adriana ali, né? Com as pernas próximas, até unidas, e as mãos aqui aos lados das costelas, tá? Então, ali também agora, né? Ir na mãos aqui do lado das costelas, ajoelhando, fazendo isso. Essas mãos, elas não ficam muito perto dos ombros, tá? Elas ficam mais próximas até da cintura do que dos ombros, tá bom? Você perceber recuando um pouco as mãos, vai ficar melhor. Agora, o primeiro esforço que vocês vão fazer é na musculatura interescapular, romboide. Eles vão aproximar um pouquinho só mais os cotovelos lá por trás. Isso fica aí, nesse nível. Não precisa ficar indo além disso. Próximo passo, começamos a recrutar a musculatura posterior. Primeiro da nuca. Para você levar o queixo para frente e erguer o queixo. Depois começa a recrutar a musculatura dorsal, que leva você a começar a erguer o próprio peito. E aí você para. Está em Bhujangasana, recrutando apenas essa musculatura extensora da coluna e adutora das escápulas. Para o resto do corpo, relaxa. Relaxa na postura da serpente a musculatura anterior do pescoço, a musculatura facial, a musculatura peitoral e até mesmo a de membros inferiores. Muitas vezes as pessoas contraem na serpente muitos membros inferiores. E os glúteos, professor, a gente pode fazer das duas formas, por eles contraídos ou relaxados, a depender da sua proposta. Caso alguém canse e queira voltar, tudo bem. Mas se você está bem na postura, experimenta ficar mais um pouquinho. Porque a ideia não é que você se exija ao máximo no asana para cansar rápido. Você pode ir a uma amplitude um pouquinho menor do que você costuma, mas podendo ficar mais tempo. Podendo observar nesse tempo de permanência o que vai acontecendo. Que o efeito do asana é proporcional ao tempo de permanência. Sente a respiração fluir. Então, volta devagar quem ainda está na posição. Podem sobrepor as mãos de novo. Podem apoiar de novo a testa nas mãos. Ou, se preferir, não tem problema quem deitou com a cabeça virada para um dos lados, se fica bem assim. Com os braços soltos aos lados do corpo. Também pode ser assim. E observe os efeitos do Bhujangasana. Agora, vocês podem, inclusive, também aliviar essas regiões que foram mais exigidas, como, por exemplo, a região dorsal, a região da nuca, massageando-as com a própria respiração. O ar entra e se irradia pelas costas, pela nuca, o ar sai, esse segmento todo relaxa. Sempre a gente também trabalha isso no yoga, ter o tempo, ter uma boa sequência planejada. Tempos, intervalos entre asanas, principalmente quando o asana exige muito esforço. Como yoga, pelo menos dentro da sua proposta tradicional, não é para você ficar aumentando a atividade orgânica, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, né? Tônus muscular, não é isso? É o oposto até. Então, o que a gente faz? Quando eu faço uma postura que exige mais força, é muito adequado, após a sua execução, um tempo numa postura de relaxamento.
vai ajudar de novo você a reduzir essa atividade toda orgânica, né? Seja cardíaca, seja respiratória, seja muscular, e voltar para aquele padrão basal, próximo ao padrão basal. Agora, vocês vão desfazendo essa postura e vão se virar de barriga para cima. Então, o famoso decúbito dorsal. Às vezes as pessoas falam, deita de costas, né? E querem dizer com isso, deita com as costas no chão. Mas algumas pessoas entendem deitar de costas é ficar com as costas para cima. Então, pode dar margem a essa confusão. Por isso eu gosto também de usar essa terminologia mais técnica. É decúbito dorsal. Decúbitos sempre são definidos em relação à parte do corpo que está em contato com o chão. Decúbito ventral é a postura de bruços e dorsal é a barriga para cima, né? E decúbito lateral quando você deita de lado. Mas agora em decúbito dorsal, vocês vão flexionar os joelhos. Vão apoiar as plantas de ambos os pés no chão. Vocês percebem que ao fazer isso, há uma tendência de mudar um pouquinho a posição da pelve, da própria coluna no nível lombar. E os pés, tente deixá-los não muito distantes da região pélvica. Os calcários ficam relativamente próximos dos isquios. E agora você vai sentir que a pelve vai sair do chão. E você vai erguendo essa pelve. Fazendo aquilo que chamamos de meia ponte. Isso é uma linguagem popular. Uma linguagem, digamos, técnica, o Setu Bandhasana significa postura da ponte amarrada. Perceba nessa postura, deve estar lá no alto, tá, gente? E acho que a sua pelve pode subir mais. Isso. Pés no chão, pelve lá no alto. Isso. Então, percebam nessa postura quais são as ações musculares que vocês estão fazendo. Onde você está contraindo? Sente contrair coxas ou não? Sente contrair glúteos ou não? Outras partes do corpo? Agora tenta voltar dessa postura devagarinho, acomodando no chão a coluna, vértebra por vértebra. Quando chegar no chão a pelve, para, observe efeitos. Vamos fazer uma pergunta, vocês não precisam responder agora, né? Responder internamente aí, com a sua atividade mental. Vocês sentiram os glúteos contraídos ao fazer a meia ponte? E se eu lhes disser, vocês podem fazer a meia ponte sem contrair os glúteos? É uma forma da gente, mais uma vez, criar consciência de que podemos filtrar esta ação muscular, reduzida e ainda assim fazer a mesma postura. Então, como é que a gente vai fazer agora o Setu Bandhasana repetir? Você vai sentir que a força virá de membros inferiores apenas da região coxas, um pouquinho das pernas. Isso vai começar com a sensação de cada vez mais empurrar os pés contra o chão. E conforme você aumenta essa força de empurrar os pés contra o chão, você vai sentindo que alivia a pelve, o peso dela. Isso vai levando a pelve a subir. Mas ela talvez não suba tanto. Sem ação dos glúteos, ela vai subir só até um certo ponto, mas é nesse ponto que você vai ficar. E procure sentir se você consegue manter o Setu Bandhasana com o bumbum relaxado. Usando uma expressão aqui não muito adequada, né? Mas com a bunda mole.
Então, agora você percebe que está diferente. A mesma postura, feita de um modo diferente. E vamos devagar. Retornando. De novo, reacomodando no chão a coluna vértebra por vértebra, explorando sua maleabilidade, até a pele chegar no chão. Perfeito. Agora, gente, podem se soltar um pouquinho em Shavasana e sentir efeitos. A gente não fez grande coisa, mas é interessante. Aprecia um pouco o relaxamento do Shavasana e observe efeitos, porque recém concluímos. Chaturanga Dandasana. Chatur é 4, né? Angas, partes, danda, bastão. Então, na verdade, a tradução não é prancha, né? A tradução seria postura do bastão em 4 apoios. Aliás, eu estou me confundindo, né? Eu falei da postura anterior que vocês fizeram lá atrás. Me deu uma lembrança da postura anterior. Eu estava falando do Setu Bandhasana agora, a postura da ponte amarrada. Banda a trava, né? E Setu a ponte. E aí, a gente vai repetir mais ou menos esse movimento da pedra, porém agora na construção de outro asana. E aqui eu vou me permitir mostrar no meu tapete. No meu caso aqui não é mat, é tapete mesmo. Às vezes, vou ficar aqui de lado, vocês verem. A ideia vai ser de novo levantar um pouquinho a pelve, mas não ficar nessa postura assim, para deslocar a minha pelve para o lado direito. Quando a gente fala isso, tem muita gente que, curiosamente, ao invés de deslocar a pelve para a direita, joga os joelhos para a direita. Não é jogar os joelhos para a direita, vão ser levados para o outro lado. É inicialmente levar a pelve mais para a direita. Tá? Então, eu vou voltar aqui alinhado. Pronto. Qual é a minha intenção agora? Levar o meu bumbum para ficar mais à direita de onde ele estava. Então, eu vou voltar aqui e vai ficar aqui. Vou sentar à minha direita. Tá? Primeiro passo. Processo é, vamos usar para a direita. Fazemos uma translação da pelve à direita. Reacomodamos ela no chão. Faz isso. Feito isso, agora vamos cruzar a coxa direita sobre a coxa esquerda. Feito isto, vamos soltar a pelve, as pernas, para o lado esquerdo. O braço direito ficar afastado, e a cabeça voltada para a direita. A mão esquerda pode ajudar, pode ficar sobre o joelho. Agora vocês simplesmente se acomodam nesta torção da coluna. Tá? Então, desloca a pelve para a direita, cruza a coxa direita sobre a esquerda. Tá? Aí solta as pernas para a esquerda. Põe a mão esquerda sobre o joelho direito, deixa o braço direito afastado e olha para o lado direito. Se acompanhar essa descrição, um bom treino de lateralidade. Tá? Se a pessoa não tiver com a lateralidade no pedido, vai se enroscar. Né? Mas agora se acomode. Posturas de torção deitadas exigem esforço mínimo. Está praticamente se entregando de novo à força da gravidade. Então, por que ficarei fazendo esforços desnecessários? Ao contrário, também aí vá se acomoda.
Principalmente perceba que a respiração pode ajudar quando você solta o ar e se permite relaxar mais e mais a cada expiração. Então, o que vai acontecer? Você vai se acomodando no asana, vai valorizando o princípio do Prayatna Shaiya, relaxamento do esforço, para que você possa observar algo talvez mais sutil. Mais uma vez, podemos sugerir que leve a atenção para a própria respiração. Já que você está numa torção, você sente movimentos respiratórios em outras partes do corpo, além do tronco propriamente? Essa postura talvez consigam perceber. Vou usar uma expressão aqui que para alguns pode parecer jocosa, né? Mas não é. Tenta perceber o bumbum respirando. Você sente o bumbum respirando? Isto é, você tem sensações respiratórias perceptíveis na região glútea. Agora, talvez na coxa, que está por cima principalmente. Talvez no braço que está afastado. Então, volte devagar. Volta, descruza as pernas ao voltar, realinhando a pelve, reposicionando as plantas dos pés no chão. Observando efeitos desta torção. Essa torção que fizeram para um lado apenas. Vamos então fazê-la também do outro lado. Para isso, uma última vez, vai empurrando os pés contra o chão, erguendo a pelve. Primeiro ergue a pelve, a gente já cruzando a perna. Vamos erguer a pelve, deslocá-la para o lado esquerdo. Voltando a apoiá-la no chão, assim, mais à esquerda de onde estava originalmente. Em seguida, cruzando a coxa esquerda sobre a direita. Soltando as duas pernas, agora para a direita. Podendo apoiar a mão direita no joelho esquerdo. Mantendo o braço agora esquerdo afastado. E a cabeça voltada para a esquerda. Vamos a forçar a rotação do pescoço. Certo? Se obrigar a olhar a mão lá. Bom. Sente que você só solta a cabeça para o lado. E o quanto ela conseguir girar de modo passivo, pela própria ação da gravidade, o quanto você vai mantê-la. Porque a ideia aqui é agora, mais uma vez, buscar acomodação no asana. Porque a construção do asana já aconteceu. Então, o que vem a seguir é relaxamento do esforço para que a postura seja dominada. Vai se acomodando. Sua respiração continua fluindo, profunda e tranquilamente.
E estão, volta devagar. Voltando se realinha. E mais uma vez, soltem-se em Shavasana. Shavasana, a postura do cadáver. Mais uma vez, permita que esse corpo se esparrame completamente no chão. De novo, usar a metáfora da poça de água. Quanto mais relaxado estiver o corpo no chão, tanto mais contatos com o chão, como se fosse uma poça d'água que se esparrama no chão. E aí, no relaxamento, sem você estar preocupado, ou melhor dizendo, ocupada com a posição de cada segmento do corpo, controle, você consegue perceber melhor nuances, sutilezas, efeitos que fizeram esta sequência de asanas que fizeram até o momento. Talvez você diga ou pense, nossa, mas foi só isso? Sequência simples, tão pouca coisa. Mas não é a quantidade o importante, sim a qualidade com que fazemos. Como treinamos muito a permanência, claro que naturalmente no mesmo intervalo de tempo faremos menos posturas. E aí você vai observando já novamente a sua respiração. Mas agora o ritmo respiratório. E principalmente as expirações, a saída do ar. Conforme o ar vai saindo, o corpo vai se desarmando. E se a saída do ar durar mais tempo do que a entrada do ar, como a gente treina respiratoriamente no yoga, a fase mais relaxante da respiração vai prevalecer. Ela tanto é mais relaxante do ponto de vista muscular e esquelético, como também do ponto de vista cardiovascular. Porque a fase expiratória tem um efeito cardiomoderador, enquanto a fase inspiratória tem um efeito cardioacelerador da respiração, que a gente chama de arritmia sinusal respiratória. Os yogis treinam para que a saída do ar seja bem mais duradoura do que a entrada, estão também fazendo prevalecer esse efeito cardiomoderador, promovendo um relaxamento orgânico que vai além da musculatura esquelética.
Por outro lado, se a respiração já está assim lenta, profunda e com ênfase expiratória, estamos em melhores condições para treinar um pranayama. A gente vai fazer isso. Porém, antes vamos buscar, enfim, uma postura sentada e equilibrada. E antes de você já levantando, só vai reiniciando o movimento. Dê uma boa espreguiçada, não tenha pressa nesta transição. E através desses espreguiçamentos, vocês vão se virar de lado, vão buscar apoios, vão sentar. E agora, eu acho que é o momento mais importante. Todos esses princípios que temos nos outros asas devem agora ser assimilados na postura meditativa. Que na tradição yoga são as posturas mais importantes, porque é nelas que a gente vai fazer as práticas superiores do yoga. O treino respiratório, principalmente o treino meditativo mental, propriamente. E para isso é necessário que a postura do corpo esteja adequada. Do contrário, o corpo tornar-se um fator de perturbação para a mente. Não algo que irá sair de cena para que você treine a mente. Para que o corpo possa sair de cena, eu preciso deixá-lo muito bem posicionado. Então, o primeiro passo, você vai cruzar as pernas no modo que para vocês é mais confortável, adequado. Sempre interessante, se vocês tiverem uma almofadinha, algo assim, né, próximo de vocês, terem a mão. Você pode até não usar, mas tendo a mão, ela pode ser usada. Você tem essa decisão, né? Aí a gente vai sentir o seguinte, não se trata aqui de trabalhar para abrir o espaço do assoalho pélvico. Às vezes as pessoas confundem, né? Eu não quero abrir o espaço do assoalho pélvico, distanciar um músculo. Eu quero dar a posição de toda a pelve, tá? E para sentir que eu posso mudar a posição da pelve, se posso, a gente vai tentar fazer isso só de um lado, esse ajuste. Eu vou palpar ali por baixo o meu isquio esquerdo com a minha mão esquerda, tá? E se eu sinto isso em cima da mão, estou sentindo exatamente a extremidade do corpo inferior sobre a qual vamos nos apoiar. Mas agora puxe esse isquio um pouco mais para trás. Só o esquerdo, tá? Não vamos nem mexer por enquanto no direito. Puxa o esquerdo para trás, o bumbum vem para trás. E você vai soltar ele aí no chão, liberando a mão esquerda e vai acomodar a pelvis. Ao acomodar a pelvis, assim, a gente percebe a diferença destes apoios dos dois isquios. Como está o apoio do isquio esquerdo? Como está o apoio do isquio direito? Se você conseguir firmar melhor os isquios, deixando a pelve com uma tendência a manter ainda, dentro do possível, uma bem suave lordose lombar, vai conseguir melhorar a alinhamento. O grande problema de sentar no chão, muita gente, a maioria das pessoas, até não tem esse hábito, acomoda mal a pelve. E se a pelve ficar retrovertida, os ilíacos aqui para trás, por exemplo, você vai ficar toda curvada, ou então fazer muito esforço para não se curvar. Então, se esse ajuste você percebe que ajudou a fixar bem a posição do isquio esquerdo, tenta fazer o mesmo do lado direito. Agora sim, tenta segurar o isquio direito, do lado direito, e puxa para trás também. Puxou para trás, solta o isquio aí. Deixa a pelve bem estabilizada. Tenta equilibrar a coluna em cima desta pelve. Não está fácil aí, os joelhos ficam elevados. Tem que fazer uma certa força nas costas para manter essa posição mais ereta da coluna.
Se isso está sendo necessário, use a almofadinha. Essa almofadinha aqui que é para isso mesmo, é um zafu, vocês devem conhecer. E o zafu é feito para sentar em cima dele mesmo quando eu vou meditar. Em algumas práticas meditativas, por exemplo, quando eu ia fazer a meditação no Buda, zazen, eles usam o zafu já como instrumento padrão. Fazer até um ritual com o zafu, sempre em cima dele, exatamente para adequar isso à postura. A maioria das pessoas que sentem recursos assim terão mais dificuldade. Você estabilizou a pele, equilibrou a coluna. Sente agora se você consegue manter a coluna aí, relaxando todo o tronco. Preciso contrair o abdômen? Eu sou não. Ao contrário, relaxa o abdômen. A contração do abdômen nessa postura é você se curvar para o abdômen, puxa as costelas para baixo. Então, sente o corpo solto. Eu comparo a coluna aqui com uma haste de uma barraca. Você tem uma barraca que você monta, tem uma haste central. Quanto melhor você firmou essa haste no chão, bem verticalizado, tanto menos você vai ter que colocar tensão na haste, percebe? Quando você fixou a haste no chão, você fixou com a base um pouquinho inclinada, um pouco, a haste vai ficar recebendo muita carga sobre si ao colocar a luz em cima dela. Algumas cordinhas vão ficar muito tensas, outras mais laciadas, exatamente por conta desse desalinhamento original da haste. Você consegue achar o alinhamento equilibrado? Percebam, acabou o esforço. O corpo vai se soltando, como a lona da barraca solta sobre uma haste que está estável e vertical. E aí, novamente, na postura meditativa, a gente pode observar a respiração. Por que podemos observar a respiração? Porque podemos esquecer o corpo aí. E aí, silenciamos por algum tempo, nos absorvemos. E vamos começar a observar a respiração controlada. Pranayama. Vou optar por um pranayama relativamente simples, que é o Mudra, onde a entrada do ar e a saída do ar se dão pelas duas narinas, a saída do ar mais lenta. Mas entre um e outro, a gente faz a pausa com Jalatara. Levar o queixo até a fórmula do externo aqui em cima. O Jalatara será usado na pausa e também na saída do ar. Então, pega o ar aumente para o travo, solto mantendo a trava, e no final, ergo a cabeça. Pego o ar com a cabeça erguida, depois para trava, narinas e garganta, depois solto o ar mantendo a trava, no final, ergue a cabeça. E enquanto vocês vão treinando esse tipo de atividade, mais uma vez um princípio importante. Não estamos lutando contra a respiração também. Também pranayama é redução de esforço. Então não faz a trava com esforço de tensão. Não segura tempo demais o ar a ponto de começar
começar a sentir esforço respiratório. A saída do ar é lenta, profunda, depende de alguma ação muscular e respiratória para se prolongar. Não precisa chegar no máximo, esvaziar tudo. Assim como a entrada do ar também exige um esforço respiratório, mas não precisa chegar no máximo do esforço respiratório. Então, você sente toda essa região tensa pela ação muscular excessiva. A gente trabalha tudo no submáximo, em grau, dosando a técnica, percebe que ela flui bem. Há uns anos atrás, eu assisti uma entrevista de uma mergulhadora de apneia, campeã mundial, e a pessoa tão absurdo que ela desce 170 metros de profundidade, só com ar que ela inspirou, sem balão de oxigênio, nada disso. E ela dizia que para poder ficar tanto tempo na apneia e tão longe, não podia fazer um esforço máximo inspiratório, senão cansava mais rápido. Mas até nessa situação, uma exigência de rendimento de altíssimo nível, também o esforço inspiratório é submáximo. Então, quando vocês terminarem de soltar o ar agora, vocês encerram este pranayama. Ao encerrar o pranayama, a cabeça volta para a posição erguida, mas equilibrada. Você deixa a sua respiração livre. Você volta a observar o seu corpo. Se ele continua aí, bem acomodado, bem equilibrado, e sem a necessidade de muito ou sem a necessidade de algum esforço um pouco mais significativo. Encontramos os alinhamentos equilibrados, eu costumo dizer. O princípio da biotensegridade se expressa de modo tal que garante a estabilidade do corpo de modo quase que passivo. Esse nosso esqueleto osteoarticular associado a todo o, digamos, segundo esqueleto facial, sustenta o corpo aí sem precisar de esforço, desde que tenhamos achado o equilíbrio na postura. Lembrando que posturas como essa são concebidas para que se fique muito, mas muito tempo mesmo aí. Da importância de ser postura que não exige esforço. Ninguém vai conseguir ficar 2 horas meditando numa postura que você tem que ficar fazendo muito esforço para sustentar, né? Mas nós não vamos ficar 2 horas, porque infelizmente nosso tempo acabou. Então vou sugerir que vocês possam ir ficando um pouquinho mais à vontade.
que a gente possamos nos saudar, né, as mãos unidas, em Anjali Mudra, Namastê. Aí você vai ficando à vontade, se precisa, vai soltando esse corpo. Eu não estou mandando ninguém embora, meu contrário, falei que acabou só o tempo da prática, era 1 hora e meia, né? Mas eu ainda posso ficar aqui se tiver alguma questão, uma dúvida, um comentário, tá? Assim como quem precisar sair também, fica à vontade, né? A parte prática, né, já foi concluída. Bom, agora é só essa interação aqui. Ah, muito bem, obrigado, Lígia. Comentários aí no chat, né? Ângela, agradeço vocês, gente. Márcia. Eva, de Guaratinguetá. Pode perguntar. Oi, Gerson. Bom dia. Oi. Quando a gente faz o Chandrasana, a gente relaxa o esforço, né? Você conduziu relaxando o esforço do braço que está sendo alongado. Porém, as pernas, normalmente, a gente tende a depositar o peso numa perna só, né? Então, acaba exigindo um esforço sobre uma perna. E aí eu queria entender um pouco mais isso com relação ao relaxamento do esforço das pernas. Então, ele sempre é relativo, como eu falei. Você Uhum, relaxar as pernas, você não se sustenta na postura, né? Como o peso está indo todo para um lado, aquela perna que está do lado para o qual você flexiona a coluna vai receber mais carga em cima. É natural que isso ocorra, tá? Mas, uma coisa que a gente pode fazer que minimiza um pouco esse desequilíbrio de, digamos assim, ação muscular nos membros inferiores, é sentir que os 2 pés continuam bem firmes no chão. Faz um esforço empurrando os 2 pés contra o chão, que nem a gente sugere na postura de equilíbrio, mas aí com os 2 pés, ao mesmo tempo as 2 pernas, você vai perceber que talvez você tenha menos essa percepção de uma diferença muito grande entre uma perna e outra, tá? Lembrando também uhum. que é importante que a pelve fique mais ou menos estabilizada. Se a gente desloca a pelve contralateralmente ao tronco, a gente vai gerando mais desalinhamentos desde lá embaixo, tá? Como a ideia é fazer mais o movimento de flexão da coluna, então a gente não precisa, né, alterar todo o posicionamento da base, de membro inferior, de pelve, tudo isso, tá bom? Ok, Gerson, muito obrigada. Foi uma delícia a sua prática. Imagina, obrigado vocês. Ah, teve gente que estava com dificuldade de escutar. É pena, gente, mas quando eu comecei aqui já aconteceu da própria Rose, que tinha entrado logo cedo, né? Falou que estava com dificuldade de escutar, mas aí outras pessoas falavam que estava escutando bem, a própria Carol falou que estava escutando bem. Então, essas coisas da tecnologia a gente nunca sabe, né? O quanto o problema está no emissor, o quanto o problema está no receptor. Mas espero que a aula tenha ficado Professor, gravada, vocês possam depois rever gravada e talvez escutar melhor. professor, Oi. oi, professor. Queria te fazer uma pergunta. Hoje a gente não fez o Pavanamuktasana, mas é normal? Eu não acho que seja, porque não deveria mexer com a cervical, mas toda vez que eu faço, me detona a cervical, o Pavanamuktasana. Ah, é? Com a cabeça erguida você faz? Ou com a É, cabeça apoiada? não é Pavanamuktasana. Será? Acho que eu confundi o nome. É quando você segura os joelhos assim, ó, e levanta a Isso. cabeça. Isso. É Você isso faz mesmo, essa né? postura com a cabeça erguida. Então, Né? isso mesmo. Tá. Então, é uma postura que talvez você esteja fazendo com muito esforço cervical, né? Essa ideia de flexionar o pescoço, tá? Talvez possa ser minimizado, talvez você possa até tentar fazer essa postura com a cabeça apoiada mesmo, já que o efeito mais importante dela vem da compressão abdominal contra as coxas, né? E não tanto da elevação da cabeça, tá? Ou se for elevar, Obrigada. eleva menos. Eleva menos, tenta não Tá. fazer aquele esforço para chegar com a testa nos joelhos, por exemplo. E põe mais o abdominal ativo, né? O abdômen ativo, né?
Você não precisa nem pensar nisso, é uma coisa que vai acontecer de um modo natural, uma ação abdominal, mas ela não é também tão preponderante, já que o que você está fazendo mais é usar os braços para conseguir sustentar as pernas erguidas. Agora, claro, quando eu vou erguer a cabeça, às vezes até erguer um pouco as costas, eu vou depender de uma ação abdominal, tá? Tudo bem, gente? Rose, está com a mão levantada. Professor, primeiro o problema de ouvir foi meu mesmo, eu que acabei encontrando no começo da aula, né, que eu não estava ouvindo. E uma questão que eu ia colocar, quando a gente faz a meia ponte, o professor falou para relaxar o bumbum, eu não consigo, né, eu deixo tensa a coxa, eu apoio bem no pé, mas eu não consigo. Isso é uma questão de treino mesmo? Eu acho que é treino e talvez também amplitude, porque a partir de uma certa amplitude não tem como não envolver ação glútea. Mas até uma certa amplitude você consegue ter muito pouca ação glútea se você conseguir entender que a ação da coxa, do quadríceps, pode iniciar essa elevação da pelve, tá? Porque assim, o reto femoral ele está preso no joelho, lá na canela via joelho, está preso na região ilíaca. Então, se você começa a contrair o reto femoral, fazendo esse esforço para o pé condição, tá? Ele vai, de certa forma, como um guindaste, erguendo um pouquinho a pelve. Então, a gente tem, às vezes, o mesmo movimento, ele pode ser feito por diferentes grupos musculares. Às vezes, você pode fazer aquele movimento usando um grupo muscular, depois repetir aquele movimento usando outro grupo muscular. E aí, os efeitos vão ser totalmente diferentes, porque eu estou fazendo aquilo que aparentemente é a mesma postura, mas de modos diferentes. Isso que nos ajuda muito a desenvolver essa consciência corporal, né? Tá certo? Tudo bem, gente? Obrigada. Então, eu que agradeço, né, a presença de vocês aí em pleno domingão, tá? Eu vou pausar a gravação agora.